Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender como se livrar do famoso CORS. Se você é desenvolvedor, seja back-end ou front-end, já deve ter pelo menos ouvido falar nesse famoso erro de CORS, certo? Se você é desenvolvedor full stack, você já deve ter presenciado ele, já deve ter passado por ele ali durante os seus desenvolvimentos, principalmente se você já teve que subir ali localmente a sua aplicação back-end e vincular ao seu front-end, igual eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Então aqui o que está acontecendo, tá? Eu tenho aqui uma tela de login, ela está rodando na porta localhost 3000, certo? E eu tenho aqui também uma aplicação back-end, certo? Então aqui eu tenho as configurações de token de JWT. Caso você tenha interesse, eu não vou explicar nesse vídeo, mas caso você tenha interesse, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar e aprender como construir a parte de filtros utilizando o token JWT. Perfeito? Vamos lá então ao problema. O que está acontecendo aqui? Se nós viermos aqui na tela de login agora, nessa conta, e tentar entrar, observe que ele deu uma falha no login. Se nós viermos aqui no back-end, não aconteceu nada. Ou seja, ele nem entrou a requisição aqui, certo? Então, vamos ver ali no F12. Aqui em Network, vamos tentar novamente. E olha só o que está acontecendo. Nós temos aqui o problema de CORS, certo? O que é esse bendito desse CORS que nos atormenta? O CORS nada mais é do que uma regra do navegador, tá? Ele é uma proteção do navegador que basicamente faz a validação da sua rota. Quem está chamando o back-end é a mesma origem, é o mesmo servidor, certo? Eu estou fazendo uma chamada de um lugar que pode de fato fazer essa chamada. Nesse caso aqui, não, tá? Eu não, ele detecta como não é permitido fazer uma chamada do localhost 3000 para o localhost 8082, que é onde o meu serviço está rodando. Mas aí você se pergunta, por que eu não posso fazer essa chamada se de fato o meu servidor é o localhost e aqui nós também estamos rodando no localhost da 8082. Por que ele dá esse problema? Pois é, o navegador, quando é local, ele considera que, independente se é porta ou não, ele considera tudo isso aqui como sendo um domínio, certo? Então ele considera que localhost 3000 é diferente de localhost 8082. Então ele dá essa divergência, ele não sabe que está no mesmo servidor, ele não faz essa separação. Por isso que ele acaba tendo esse problema, tá? Então, como que nós fazemos para resolver, certo? CORS, como que nós fazemos para eliminar essa pendência sem afetar de fato a nossa aplicação, tá? Então, vamos entender como criar uma regra aqui no nosso back-end para permitir essas chamadas sem que de fato nós tenhamos problemas de liberação futura, perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos vir aqui na nossa regra, no nosso filtro, certo? E vamos habilitar o CORS. Então, aqui eu estou colocando o CORS. Observe que ele já me orienta a criar um CORS customizado, porque eu estou usando o CORS, eu não estou fazendo disable CORS, assim como está aqui no CSRF, certo? Eu poderia fazer aqui CORS disable, tá? Poderia fazer isso daqui, mas nem sempre funciona. Então, o ideal é você construir sim o seu CORS e deixar bem claro para o seu back-end
qual que é a porta ou quais são os métodos liberados para acesso ao teu back-end, tá? Então, o que que a gente faz, afinal de contas? A gente vai deixar criado aqui o nosso course, beleza? E daí, aqui embaixo, nós precisamos criar aqui um outro bin. Então, aqui nós vamos usar o public course configuration source, course configuration source. Aqui nós vamos usar o course configuration, criar aqui novas configurações de core, beleza? Antes de nós setarmos de fato essas configurações, nós vamos criar aqui a URL baseada nos cores, sabe? Certo? Então, esse cara aqui, nós já vamos deixar pré-definido. E aqui nós vamos fazer assim, nós queremos que esses cores, a URL que tem esses cores definidos, é todas as URLs do nosso sistema. Nós poderíamos definir aqui origens específicas, tá? Se eu quiser determinados cores para apenas determinados paths, nós também podemos fazer, tá? Mas nesse caso aqui não vem ao caso. Talvez mais à frente eu faça um outro vídeo detalhando melhor para vocês. Mas então aqui, o que que eu estou fazendo, né? Eu estou liberando o course, essas regras de course que eu estou definindo aqui em cima, que no momento não tem nada, eu estou definindo que elas sejam aplicadas para todas as rotas do meu sistema, ou seja, as rotas que começam com localhost 2.8082 barra alguma coisa, tudo que tiver depois do barra alguma coisa vai estar sendo coberto pelas regras do meu course, beleza? Então, estamos bem entendidos aonde os nossos cores serão aplicados e para que eles servem. Agora, como que nós criamos de fato esses carinhas? Então, aqui nós vamos usar o nosso config e vamos usar primeiro o set allow credentials. O que que é esse cara aqui? Basicamente, se você passa credenciais, certo? Os famosos cookies pelo seu navegador, se você utiliza ali o front-end para passar alguma informação de credencial ali para o seu back-end, então você deve habilitar esse carinha aqui para permitir, perfeito? Beleza, então aqui nós também podemos setar os headers. Isso mesmo, nós podemos informar quais são os headers que nós vamos receber no nosso back-end, que nós podemos receber, que o navegador poderá nos enviar. Nós poderíamos informar aqui, por exemplo, um authorization, que vem o famoso bearer, certo? Só que nesse caso aqui, nós vamos receber qualquer um, tá? Nós poderíamos definir ali o options, enfim, qualquer cabeçalho que a gente ache necessário que o nosso back-end venha a ter, mas nesse caso aqui não é uma regra, você pode definir como todos utilizando esse asterisco, perfeito? Então tá, agora nós vamos fazer também o set allowed methods. Beleza? O que são esses métodos? Nós temos aqui o get, temos o post, o put e o delete. Se você utiliza todos esses métodos na sua API, você pode deixar habilitado. Se você não utiliza, não tem porquê, certo? Por exemplo, nessa API aqui eu vou usar somente o get e o post. Então eu posso deixar somente eles habilitados. Eu poderia usar outros, né? Delete, put, options, enfim. Qualquer que seja o método, eu só preciso definir aqui. Lembrando que esses métodos eles são aplicados para aquela rota. Então, por exemplo, se eu tiver uma rota barra product aqui e eu estiver definindo esses métodos aqui, eles serão somente para barra products barra alguma coisa. Então, somente dessa rota em diante. A não ser que eu crie outras rotas aqui
certo? E vá definindo embaixo os outros configs com as outras regras, perfeito? Então, fica bem atento a esse detalhe, tá? Porque caso você não defina na sua rota em específico, aqui, por exemplo, genérica, não vai adiantar nada fazer essa configuração. E por último, nós vamos usar o Allowed Origin Patterns, que nada mais é do que os nossos hosts, ou seja, é o padrão da nossa URL, o padrão da nossa origem, quem vai mandar as informações para o back-end. Ah, é o meu site, é o meu localhost, quem que manda de fato, certo? Vamos fazer aqui um teste, localhost, e vamos executar. Observe que ele deu um errinho aqui porque eu comecei a construir o course, mas eu não terminei, certo? Então eu preciso setar esse cara aqui em cima. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o course.configuration source para mim configurar o código do meu course e vou passar o bin que eu acabei de criar. Então, novamente eu vou tentar executar. Beleza, ele subiu aqui na 8082. Vou tentar executar. Pensou um pouco, mas novamente deu erro de course. E por que que ele deu erro de course? Porque, como eu disse lá no começo, ele entende que todo o domínio, quando é localhost, tem uma porta, não só localhost, mas quando é informado uma porta, o navegador não diferencia a porta do host. Então você precisa necessariamente informar aquela porta, certo? Então eu vou colocar aqui 2.3000. Feito isso, nós vamos executar novamente. Vamos tentar acessar mais uma vez. E olha só, ele deu o erro mais uma vez. Mas por que que ele deu o erro se eu estou usando de fato o meu localhost na porta 3000? É porque eu não estou passando o meu HTTP, certo? Eu preciso passar o meu endereço completo. Então aqui eu tenho http localhost 3000, que é a porta que eu estou utilizando. Vou dar um F5, vou colocar aqui novamente. E olha só, ele acessou com sucesso, perfeito? Então aqui eu tenho a interface, observe que eu consigo, por exemplo, fazer a listagem de produtos, mas ele não dá erro, não retorna nada, mas ele conseguiu buscar, certo? Ele conseguiu passar no meu back-end, passar as informações, só de fato não retornou nenhuma resposta no meu response. Por quê? Porque o meu conteúdo aqui que está paginado, ele veio sem registros, certo? Podemos observar aqui, ó, que o page size é 12, mas ele não tem, certo? Page number é 0, mas se nós olharmos o total de elementos, realmente não tem. Então ele está indo buscar lá, tá? Não está dando erro de course, mas está funcionando. Perfeito? Então, nós conseguimos nos livrar do erro de course. Mas aí você deve estar se perguntando, e se eu tiver outros lugares de acesso? Nesse caso aqui eu estou utilizando o meu localhost, mas e se eu tivesse o meu domínio? Simplesmente você adicionaria aqui o domínio que você deseja. Perfeito? Simples assim. Muito simples, né? Então, era essa a dica que eu queria dar para vocês. Mas antes de finalizarmos, um outro ponto, se você quiser deixar
habilitado para todas as origens, ao invés de você desabilitar igual eu mostrei no começo, tá? Utilize asterisco aqui, beleza? Que isso daqui vai fazer ele funcionar tanto quanto o CORS desabilitado, só que ele vai estar ativado sim. Então, teu navegador não irá detectar problemas, pois o seu back-end está permitindo entradas de qualquer origem, certo? Então, qualquer que seja a requisição que você faça, independente se ela é do seu localhost ou do seu domínio, ou de qualquer que seja a origem, ele vai sim funcionar perfeitamente. Beleza? Espero ter esclarecido essa dúvida aí que atormenta a maioria dos desenvolvedores. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like no canal, se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima!